E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Beleza? Vamos lá? Física, segundo ano, aula 6, página 21. Então, na aula anterior, a gente viu a dilatação linear. E eu havia pedido para vocês no final da aula, para que vocês fizessem um resumo daquela aula no caderno e para que vocês resolvessem alguns exercícios. Eu devo ter passado o gabarito para vocês, então eu espero que vocês tenham corrigido, conferido. Hoje, a aula que eu vou dar para vocês, ela vai na mesma linha daquela aula. Então a gente vai continuar estudando dilatação, vocês vão ver que vai ser um aumento no tamanho de um material, só que agora não mais em uma dimensão. Agora a gente vai considerar duas dimensões. Então, normalmente, naquela aula anterior que eu dei para vocês, se fala muito de barra, de comprimento. Hoje, a gente vai ver a dilatação superficial, que é uma dilatação que ocorre preferencialmente em duas dimensões. Então, quando a gente diz preferencialmente em duas, não quer dizer que não ocorra da outra, mas ela ocorre com maior, ela é mais acentuada em duas dimensões. Por exemplo, quando a gente fala de uma chapa. Uma chapa pode ter o formato dessa apostila aqui, Então a gente tem, por exemplo, a largura, o comprimento dessa barra, a largura, o comprimento, e aí você tem a espessura. Só que se você comparar, por exemplo, a espessura com a largura e o comprimento, você vai ver que a espessura é bem menor, Então, se eu puder desprezar a dilatação na espessura e considerar apenas a largura e o comprimento, eu vou ter uma dilatação superficial que é em duas dimensões. Tá bom? Não que não ocorra na outra. Galera, ocorre na outra dimensão, Não vem o professor vai falar assim, professor, você só disse que ocorre em duas. Não é isso. Preferencialmente em duas dimensões, mas não que na outra não ocorra. Então, a ideia toda, ela é muito simples, Então, imagine que eu tenho uma chapa aqui, tá bom? Essa chapa tem uma área inicial, que eu estou chamando de A0, e aqui essa chapa tem uma temperatura inicial. Imagine que eu comece a dar calor para essa barra, para essa chapa aqui. E essa chapa tem os átomos que compõem ela, começam a vibrar mais. Vibrar mais, vibrar mais, vibrar mais. E aí, a gente vai ter uma temperatura final aqui, maior que a temperatura inicial. E essa chapa dilatou. O que essa chapa dilata, meus queridos, que é isso aqui, vou deixar destacado para vocês aqui, isso que ela aumentou. Então você tinha esse comprimento aqui, esse tamanho, ele está aqui dentro. Isso que eu pintei em vermelho é o que dilatou. Então isso que está em vermelho aqui, é o meu... Aquilo ali é uma variação da área, beleza? Então essa área que aumentou aqui, é o meu ΔA. Portanto, o meu ΔA, ele vai depender de três fatores. Você lembra quais são os fatores que influenciavam lá na dilatação linear? Vocês lembram quais eram os três? Qual era? Comprimento inicial. O segundo, coeficiente de dilatação linear. E o terceiro, variação de temperatura, certo? Então, adivinha o que vai influenciar naquele aumento da área? São três fatores também. A primeira coisa, é a área inicial. Quanto maior a área inicial, maior a minha dilatação. Então, esse A0 que vai aparecer aqui, é a minha área inicial, beleza? Bom, segunda coisa que vai influenciar é o material. E aí aqui, eu vou ter um outro coeficiente de dilatação que a gente chama de beta. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial. Galera, esse beta... Na apostila de vocês tem a dedução dele. Veja, eu acho que a dedução ela é importante, mas assim, se você vai fazer uma coisa, se você gosta de exatas, se você quer fazer uma engenharia lá na frente, vai precisar fazer uma prova discursiva de física, eu acho que é interessante você ver lá a dedução do beta, Agora, dá para você entender que quando a gente fala de coeficiente de dilatação linear, eu estou me referindo a uma dimensão. Quando eu falo do coeficiente de dilatação superficial, eu estou me referindo a duas dimensões. Então, quando a gente vai calcular esse beta, na verdade, ele é duas vezes o alfa. Então, se você pegar o coeficiente de dilatação linear e multiplicar por 2, você acha o beta. Então, existe uma ideia lógica por trás disso. Claro que você pode deduzir isso matematicamente, que nem está na apostila. Então, se você tiver um tempinho, tiver curiosidade de saber por que o beta é igual a duas vezes o alfa, olha lá.
Mas se não, pega essa ideia lógica. Quando eu falo de uma dimensão, linear. Quando eu falo de duas dimensões, superficial. Então eu pego o coeficiente linear e multiplico por 2. Tá bom? E a terceira coisa que influenciava lá era a variação de temperatura. E aqui também vai ser a variação de temperatura. Então, se você olhar a estrutura da fórmula, elas são muito parecidas. Então, variação na área inicial, coeficiente de dilatação superficial e variação da temperatura. Então, são os três fatores que influenciam na dilatação superficial de um objeto. Então, olhem que a fórmula é muito parecida com a fórmula de dilatação linear. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer hoje é treinar isso daqui. Tá bom? Outra coisa importante. Tem muitos exercícios que tratam de chapas que são furadas no meio. Então eu queria alertar vocês para uma coisa aqui. Ó. Vou fazer um asterisco. Aqui, 2, 3. Imagine que eu tenho uma chapa assim, ó, certo? E que essa chapa tem um furo central aqui, ó, dessa maneira. O que acontece, galera, se eu começar a dar calor para isso daqui, ó? Diga para mim, se eu pegar essa chapa aqui e começar a aquecer, vocês acham que esse buraco aqui, ele diminui de tamanho? Não acontece absolutamente nada com ele? Ou ele aumenta de tamanho? O que vocês acham que acontece? Bom, se a gente pudesse ter aula no laboratório aqui, vocês iam perceber que esse buraco ali no meio, ele aumenta de tamanho também. Então, quando essa chapa dilatar, ó, eu vou exagerar um pouquinho aqui, tá bom? É só para vocês não esquecerem, ó. Então, quando vocês aquecerem aquela chapa, a chapa toda, a parte externa toda vai aumentar de tamanho e esse buraco central também. Então, também vai aumentar de tamanho. Cuidado quando vocês forem resolver os exercícios para casa, tá bom? Outra coisa, notem que a área desse buraco é menor do que a área da chapa externa. Então, quando a gente aquece, galera, não vai ser proporcional o tamanho da chapa e o aumento do buraco, hein? Cuidado, tem um exercício que vocês vão fazer em casa que eu vou pedir, que vai tratar exatamente disso. Então, todo mundo aumenta de tamanho, né? E o furo vai aumentar um pouquinho. Não aumenta a mesma coisa que a chapa externa, porque a chapa externa tem uma área inicial maior. Beleza? Então, a dilatação superficial é isso. Tá bom? É muito parecido com a dilatação linear. E o que a gente precisa fazer é resolver alguns exercícios da apostila para que vocês possam treinar esse assunto com bastante calma. Então, peguem o material de vocês. Vou pedir para que vocês abram o material lá na página 23. Então, peguem lá o material na página 23. Vou anotar aqui, ó, cantinho. E a gente vai fazer o primeiro exercício aí, que é o exercício número 1. Tá bom? Então, vamos fazer juntos. Pega lá o material. Então ele diz assim, ó, uma placa de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Você já viu que a gente começou o exercício assim diferente, ó? Ele falou uma placa, ele podia ter falado uma chapa. Então é diferente de você resolver o exercício da aula anterior, né? Da aula anterior ele sempre falava assim, uma barra, né? Um objeto comprido, sei lá. Então aqui não, aqui já vai mudar, aqui é chapa, é placa. Porque aqui é uma dilatação que ocorre preferencialmente em duas dimensões. Então você tem que considerar o comprimento e a largura. Tá bom? Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 48 vezes 10 a menos 6, determine em centímetros a área final da placa, a 60 graus Celsius. Tá bom? Veja, primeira coisa para a gente determinar a área final da placa, você tem que saber quanto a placa dilatou. Então vamos descobrir quanto a placa dilatou e depois eu acho a área final. Então eu tenho minha temperatura final aqui que é 60 graus Celsius. Eu vou escrever isso daqui, ó. Temperatura final, 60 graus Celsius, tá bom? Então vocês já vão pensando aí, ó. De 10 para 60, quanto variou a temperatura? Eita, absurdo. De 10 para 60, quanto variou a temperatura? 50 graus Celsius. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Área final a 60. Vamos colocar aqui, ó, letra A, e vamos colocar aqui a fórmula. Variação na área é igual à área inicial vezes beta vezes ΔT. Tá bom? Veja, tem alguma coisa assim difícil para a gente pensar? Não tem, né? Por quê? Porque você ganhou a área inicial. Você ganhou o beta.
e ganhou a variação de temperatura. Então, basta você trocar na fórmula e fazer as continhas. Não tem nada assim de alarmante, né? Nada de tão complicado assim. Então, a minha variação na área então vai ficar assim, ó, 40, o meu beta, 48 vezes 10 a menos 6, e a minha variação de temperatura aqui, ó, de 10 para 60, 50. Então, vou colocar aqui 50. Portanto, a minha variação da área aqui, nesse caso, pessoal, eu vou pegar a resposta aqui, ó, vocês fazem essa continha em casa, tá bom? Porque é só você fazer o seguinte, ó, é 4 vezes 5, que dá 20 vezes o 48. Então isso aqui vai dar, 48 vezes 2 vai dar 96. Aí você vai fazer as casas lá bem bonitinha, com esse 10 a menos 6 aqui, você vai encontrar 0,096 centímetros quadrados como resposta. Tá bom? O problema é que o exercício, ele não quer saber quanto a área aumentou. Ele quer saber qual é a área final. Se vocês puderem parar um pouquinho e olharem para mim aqui, ó, eu quero discutir isso com vocês. Por exemplo, ó, olhem para esse desenho que está aqui. Tá bom? A área inicial é isso. O que aumentou é o que está em vermelho. Como é que eu faço para achar a área total aqui, ó? Vocês não concordam comigo que para achar a área total, a área final, é você pegar a área inicial e somar mais o que a área aumentou? Se você pegar a área inicial e somar mais o que a área aumentou, não vai dar área final? Então, de onde que isso é difícil, galera? Não é isso que ele está perguntando para mim? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Para achar essa área final, eu vou pegar a área inicial e vou somar com o que aumentou. Então, isso aqui vai ficar assim, 40 mais 0,096 e, portanto, isso aqui vai me dar 40,096 centímetros quadrados, que é a resposta da letra A. Tá bom? Nada de muito, né? Nada de muito especial. O que acontece é que, às vezes, nesse tipo de conteúdo, os cálculos são um pouquinho mais chatos de fazer, mas esse aqui não era, ó. Isso aqui não era, ó. 4 vezes 5 aqui é 20. Se a gente pegar só o 2, 2 vezes 48 vai dar 96. Aí, trabalhando com os zeros e trabalhando com essas casas aqui, você chega nesse número, tá bom? Bom, nós temos ali, galera, ali a letra B. A letra B eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? E eu espero que vocês façam sozinhos, mas eu vou orientar vocês aqui o que vocês têm que fazer na letra B. Ele quer saber a área final da placa, se a temperatura for de menos 10. Bom? Então, a área final, se a temperatura for de menos 10. Você pode parar um pouquinho e olhar aqui para mim? Olha aqui para mim um pouquinho. Bom, o que eu disse para vocês? Que a maioria dos objetos, quando a gente esquenta, eles aumentam de tamanho. Quando a gente esfria, eles diminuem de tamanho. Qual que é a temperatura inicial da placa? Ó? A temperatura inicial da placa é 10 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura final e eu tenho a temperatura inicial, que é 10. Veja uma coisa aqui, ó. De menos 10 para 10, qual é a variação de temperatura que a gente tem? De menos 10 para 10, qual é a variação de temperatura? Se a gente pegar final menos inicial, como é que vai ficar isso daqui, ó? Ó, final menos 10, inicial 10. Então a variação de temperatura aqui, ó, é menos 20 graus Celsius. Então, quando você esfriar essa placa, o que você espera que aconteça? Que essa placa diminua de tamanho. Tá bom? Então você vai fazer todas as contas com essa variação de temperatura aqui. Então, ó, não tem muito o que complicar aí, ó. Você vai ter que descobrir essa variação na área. Aí você vai ter a área inicial, tá aqui, 40, o beta 48 vezes 10 a menos 6, e essa variação de temperatura você vai colocar menos 20. Depois que você pegar e encontrar essa variação da área, você não vai somar com a tua área inicial, porque a placa não vai aumentar de tamanho. O que você vai fazer? Você vai diminuir da tua área inicial. Então, vou repetir, galera. Você vai pegar essa fórmula aqui, certo? E vai trocar a área inicial, o beta e o delta t, tá bom? Que você tem todos os dados. Depois que você achar essa variação na área, você vai ter que diminuir da tua área inicial, porque a placa vai diminuir de tamanho, tá
Tá bom? Vou deixar o gabarito aqui para vocês tentarem fazer. Aí, a resposta aqui da letra B vai dar isso daqui. Ó. Vocês vão ter calculadora para fazer em casa. 39,9616 centímetros quadrados. Tá bom? Claro que se vocês não conseguirem fazer, pede um help lá que o professor ajuda. Feito, povo? Bom, o exercício 2. Né? O exercício 2, se você voltar na minha explicação inicial da aula, eu falei dele. Tá bom? Então, ele está resolvido. Aí eu vou deixar o gabarito aqui para vocês tentam fazer. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Vamos agora para o exercício número 3. Então, pega lá o exercício número 3. Bom, essa questão diz o seguinte, ó. Um anel de prata apresenta área interna de 4 centímetros quadrados, numa temperatura de 15 graus Celsius. Determine a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido até 115 graus Celsius. Dado coeficiente de dilatação linear do anel de prata, 19 vezes 10 a menos 6. Bom, essa é outra questão que é pura e simplesmente uma aplicação de fórmula. Só que você tem que tomar um cuidado aqui, ó, porque você não ganhou o coeficiente de dilatação superficial, você ganhou o linear. Então a gente precisa relembrar o que a gente faz com o linear para achar o superficial. Tá bom? Então vamos lá, aplicar a fórmula aqui, ó. Delta A igual a 0 vezes beta vezes delta T. Beleza? Então, a variação da área vai ser igual. Quanto a área inicial é? 4, tá aqui, ó. Quanto é o beta? Galera, o beta é o dobro do alfa. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes o alfa, que é 19 vezes 10 a menos 6. Beleza? E a variação de temperatura, de 15 para 115, quanto variou a temperatura? 100 graus Celsius. Então eu vou colocar aqui, se vocês me permitirem, ó, em vez de 100, 10 ao quadrado. Então a minha variação na área, ela vai ficar assim, ó. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 9 dá 72, vão 7. 8 vezes 1, 8 com 7 dá 15. Então isso aqui vai me dar 152. Esse 10 a menos 6 com esse 10 ao quadrado dá 10 a menos 4, porque eu repito a base e somo os expoentes. Vou deixar essa resposta aqui em notação científica, ó. Delta A, então, vai ficar assim, ó. 1,52 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados, que é a resposta. Tá bom? Ó, eu até vou fazer um alerta aqui para vocês. Veja, isso aqui assusta um pouquinho, que você olha esse monte de coisa aqui, pode assustar, mas eu repito, ó, não é difícil. Não é difícil. Às vezes você confunde um pouquinho ali na matemática, mas não é complicado. E normalmente vocês erram esse tipo de questão, que vocês esquecem de multiplicar, ó, esse beta por 2. Então, claro que quando vocês forem fazer aquelas pequenas avaliações lá, vai ter uma questão desse tipo e eu vou dar o alfa para vocês. Vocês vão ter que pegar o alfa e multiplicar por 2 para achar o beta. Então fica a dica para vocês tomarem bastante cuidado nesse tipo de questão aqui. Tá bom? Beleza? Vamos pro próximo? Mais um? Bom, questão 5. Questão 5. Eu vou deixar depois o 4 para vocês fazerem sozinhos, mas eu quero fazer a 5 que ela é mais interessante aí. Tá bom? Concentrados aí? Quem está dormindo, galera, está com sono, vai lá, dá um pause, lava o rosto, né? Aí volta aqui para você ver esse exercício. Tá bom? Não vai assistir esse exercício aí com sono. Então, o que o exercício 5 diz? Ó? Uma chapa retangular de zinco de dimensões 80 por 25 centímetros sofre elevação uniforme de 45 graus Fahrenheit em sua temperatura. Eita, opa! Então ele sofre uma variação ou sofre uma elevação uniforme de temperatura de 45 graus Fahrenheit. Eu coloquei Celsius aqui, vou apagar. É Fahrenheit. Beleza? Bom, sabe-se que sob pressão de uma atmosfera, aos pontos de fusão do gelo e de ebulição da água correspondem os valores de 32 e 212 graus Fahrenheit, respectivamente,
e que o coeficiente de dilatação linear do zinco é 25 vezes 10 a menos 6, nesse aquecimento, o aumento da área da chapa é em centímetro quadrado igual a... Então eu quero saber, quando eu der calor, quando eu provocar aquecimento nessa chapa, qual vai ser a variação da área dela? É isso que o exercício está querendo saber, tá bom? Bom, tem várias coisas para eu resolver antes de poder começar a terminar o exercício. A primeira coisa, galera, é que eu não ganhei a área inicial da placa. Mas, brincadeira, né? Isso aqui é fácil para vocês acharem. Então, para a gente saber a área, basta pegar o 25 e multiplicar pelo 80. Então, 25 vezes 80 vai dar 2.000 centímetros quadrados. Então, essa área inicial aqui, ó, eu vou colocar 2 vezes 10 a terceira centímetro quadrado. Então, a primeira coisa eu resolvi. A segunda coisa, galera, que é um pouquinho mais complicada, ó, é que eu tenho aqui um coeficiente de dilatação que é o inverso do grau Celsius, então grau Celsius a menos 1, e eu tenho uma variação de temperatura em graus Fahrenheit. O que o exercício queria é que se você estivesse fazendo essa prova, o cara te deu os pontos fixos da escala Fahrenheit para você poder converter para a escala Celsius. Mas como vocês já tiveram aula disso, vocês já sabem converter, eu vou fazer a conversão direta aí, e depois vocês dão uma olhadinha lá se vocês não lembrarem. É só voltar naquelas aulas de escala de temperatura e ver como é que faz. Mas quem lembra é assim, ó. Uma variação em Celsius está para 5, uma variação na escala Fahrenheit está para 9, lembra? Aí eu vou trocar uma variação na escala Fahrenheit por 45 ali. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar variação em Celsius sobre 5, variação na escala Fahrenheit, que é 45 sobre 9. Tá bom? Veja, 45 dividido por 9 é 5. Eu vou passar esse 5 multiplicando. Então, uma variação na escala Celsius vai ser 5 vezes 5, 25 graus Celsius. Então, quer dizer o seguinte, ó, quando variar 45 graus Fahrenheit, vai variar 25 graus Celsius. Então, a variação de temperatura também já está ok. Veja, se eu tenho a variação de temperatura, tenho a área inicial e tenho o coeficiente de dilatação, não tá fácil para a gente descobrir esse delta? Tá, né? Bem tranquilinho? Então, como é que faz? Ó? Delta A vai ser A0 vezes beta vezes delta T. Então, a minha variação na área vai ficar assim. Ó. Quem que é a minha área inicial? 2 vezes 10 a terceira. Quem que é o meu coeficiente de dilatação superficial? Opa! É só pegar o alfa e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 25 vezes 10 a menos 6. E quem que é a minha variação de temperatura? A minha variação de temperatura é 25. Então, coloco aqui. Beleza? Então, essa variação na área vai ficar, ó. Pessoal, 2 vezes 2 é 4, vezes 25 é 100. Tá bom? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 25 dá 100. 100 vezes 25 vai dar 2.500. Esse 10 a terceira aqui, ó, com esse 10 a menos 6, eu repito a base e eu somo os expoentes. Então, mais 3 menos 6, isso aqui vai me dar menos 3. Agora, se eu correr com a vírgula, ó, se eu correr com a vírgula 3 casas para a esquerda aqui, ó, 1, 2, 3, eu posso somar mais 3 no expoente, o que vai sobrar para mim? 2,5 centímetros quadrados, que é a resposta. Então tá aí. Beleza? Então essa questão é bem interessante, por isso que eu quis fazer com vocês. E o gabarito correto daí é a letra B. Tá bom? Pessoal, veja, vocês podem também fazer um resuminho com a minha primeira parte da aula, que eu acho interessante. Aí vocês têm como tarefa terminar a letra B do exercício número 1, fazer e pensar no exercício número 2. Aí o restante eu fiz e também vai ficar como tarefa, ó, esse exercício 4 para vocês fazerem, tá bom? O exercício 4, ele é bem tranquilinho, não tem nada de muito especial aí.
Mas se vocês tiverem dúvida, vocês sabem aonde me procurar. E aí, antes da próxima aula, eu passo o gabarito desse exercício 4 para vocês. E digo também o seguinte, ó, sempre é importante você treinar. Então tem muitos exercícios lá no caderno de atividades que vocês podem fazer, tá bom? E se vocês forem querendo os gabaritos, forem precisando das respostas, vocês sabem que é só pedir para mim que eu forneço para vocês. Eu não faço tudo de uma vez, galera, porque você também se ter gabarito de tudo, não quer dizer que você vá bem, né? O importante é você tentar fazer, assim, não decorar, mas entender se aquilo que você está fazendo faz sentido, se realmente é aquilo. E aí depois que você terminou, depois que aquilo está muito claro na tua cabeça lá, aí você olhar para o gabarito para ver se você pensou da maneira certa, né? Aí você pode fazer correções. Agora, só o fato de vocês ficarem ganhando gabarito para fazer tudo não quer dizer que vocês vão bem, tá bom? Então, precisando, pede o gabarito. Um abraço, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.